Bem, então, posse. Para tratar de posse, gente, a primeira coisa que nós temos que nos entendermos, o que nós precisamos entendermos, é de que, do que se refere, do que o ordenamento jurídico se refere quando ele trata de posse, quando ele regulamenta a posse. Ele observa, digamos assim, ele analisa sob que perspectiva jurídica. É um estado de aparência. É uma relação de fato. Então, para que vocês entendam melhor, eu vou dar aqui alguns exemplos. Vamos imaginar que nós estivéssemos em uma sala de aula presencial. Então, está o professor, né, normalmente na mesa, com os pertences, um notebook, celular, se for professora lá tem uma bolsa, e os alunos nas suas carteiras também com seus pertences. Celulares, bolsas, canetas e por aí vai. Qualquer pessoa que analise, né, essa imagem dessas pessoas com essas coisas, elas entendem, qualquer pessoa entende que aqueles objetos de cada um têm uma utilidade para aquelas pessoas. Então, eu ando com o celular porque tem utilidade. Dentro da minha bolsa tem os meus pertences que me são necessários e úteis. O notebook é meu instrumento de trabalho e por aí vai. Da mesma forma, se você chegar, por exemplo, no supermercado, aí você vê as pessoas estacionando um carro, ou uma bicicleta, ou uma moto, entrando no supermercado, fazendo suas compras, colocando dentro de uma sacola e levando, todas essas imagens, para qualquer pessoa que observa, entende o quê? Que a relação daquelas pessoas, da pessoa com aquelas coisas é uma relação de quê? De que aquela pessoa é dona daquilo ali e ela está usando ou adquirindo aquilo ali porque vai ter alguma utilidade para ela. Agora nós estamos aqui analisando imagens bem objetivas. Mas vamos imaginar uma outra imagem. Nós estamos passando por um loteamento. Estamos passando por um loteamento. E aí nós observamos que aqueles terrenos, eles estão cercados, alguns estão murados, alguns já estão em processo de construção, com uma placa, às vezes com o nome de algum incorporador ou construtora, ou apenas uma construção, ou alguns com algumas plantações. Nós não estamos vendo uma pessoa ali, dizendo, olha, isso aqui é meu. Mas quando nós observamos que aquele terreno, ele está murado, ele está cercado, qual é a primeira leitura que você faz? O dono disso aqui resolveu fazer o quê? Delimitar a área dele. Olha, aqui é o meu terreno, está cercado. Ou então, ele está murado. Olha, isso aqui é meu, eu estou construindo. Então, essa leitura nós fazemos, não obrigatoriamente visualizando a pessoa com a coisa. Mas o trato que ela dá àquilo ali demonstra que aquilo tem dono. Aquele terreno tem dono. Quando nós observamos, por exemplo, na nossa rua, uma casa que estava fechada, aí começam a chegar os trabalhadores, pintores, pedreiros, fazendo reforma, trocando o telhado, chega o caminhão de mudança, entra aquelas pessoas para dentro da casa. Qual é a leitura que nós estamos fazendo daquela imagem? Agora tem dono, agora tem gente morando aí, ajeitando a casa. Então, diante dessas mais diversas imagens, o que nós já começamos a observar? Que essas coisas que o direito se preocupa, que normatiza e que tenta proteger com suas normas, são coisas úteis, que têm valor econômico, tão valiosas. E essas pessoas que são donas dessas coisas,
que usam dessas coisas e que têm como demonstrar, elas também são carecedoras de amparo jurídico para proteger as suas coisas. Então, com essas análises, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Que quando nós estamos tratando de posse, nós não vamos discutir naquele momento se a pessoa é a proprietária, é a usufrutuária, ela é a comodatária, ela é a locatária, ela é a arrendatária. Não é isso que está em baila de pronto para se analisar posse. Quando nós estamos falando de posse, nós estamos falando de um estado de aparência e que esse estado de aparência vai ter uma proteção jurídica, trocando em miúdos. Se eu não tenho como demonstrar esse estado de aparência, essa minha relação de fato, eu não posso discutir posse. Percebem? Então, nós vamos entender posse, possuidor, no nosso curso, porque o ordenamento jurídico brasileiro ele vai estabelecer normas de consequência e classificação de posse, e para isso você tem que estar enquadrado no que o nosso legislador estabelece como sendo possuidor. Então, vou colocar aqui duas situações. Vamos imaginar que o Francisco, ele comprou um lote do loteamento Morada Feliz. Qual foi a primeira providência do Francisco? Ele comprou o imóvel, ele registrou o imóvel na matrícula, esse imóvel dele tem matrícula, nós já falamos na nossa aula passada, que os direitos reais se constituem em relação a imóveis pelo registro no cartório de registro de imóveis. Então, vamos imaginar que o João comprou um terreno em um loteamento, registrou no cartório de registro de imóveis. Então, ele é proprietário do terreno. Logo em seguida, a primeira providência que ele fez, mandou murar. Vamos imaginar que ele nem morava aqui em Fortaleza, ele estava morando em outro lugar e comprou o terreno para fazer uma construção. Aí ele faz o quê? Ele mandou murar. Em seguida, o que é que ele fez? Ele contratou uma pessoa para construir uma pequena casa e ser o vigia daquele terreno. Então, qualquer pessoa que passe pelo terreno do João entende perfeitamente que ali tem um dono, um possuidor que murou, que tem um vigia, um morador, que planta, que cuida, que fiscaliza. Vamos imaginar o Francisco. Francisco comprou o lote vizinho, também mora fora. Registrou no cartório de registro de imóveis. E ficou por aí mesmo. Só aquela cerca, já caindo. Se alguém invadisse o terreno do Francisco, e o Francisco quisesse arguir a questão da posse, como é que ele ia provar se posse é estado de aparência? Não tinha construção, não tinha muro, a cerca que tinha lá foi a cerca que a própria loteadora tinha colocado, que já estava, inclusive, caindo, cheio de mato, cheio de rato, de mosquito da dengue, estava lá. Então, o estado de aparência do Francisco não tinha como ser provado, como tinha o João, como demonstrar o estado de aparência. Então, essas situações que eu estou aqui falando para vocês, é por aí que nós adentramos em posse. É por aí que nós vamos identificar juridicamente o que seja posse. Quando é que alguém, essa pessoa, ela pode provar que é possuidora? Quando ela conseguir demonstrar essa relação dela com a coisa. Ela está cuidando, ela está usando, ela está tirando os frutos que aquilo ali produz, ela está fiscalizando bem. É um comportamento aparente que demonstra o que esse seu comportamento?
que você é dono daquilo ali. Porque pressupõe-se que quem é dono de alguma coisa, cuida, usa, né? Protege. Então, é dentro desse conceito que nós vamos visualizar, analisar posse, estado de aparência, relação de fato. Aqui nós não estamos falando inicialmente se o fulano é proprietário. Ah, ele tem o registro, ele é proprietário. Beleza, nós já estudamos que proprietário tem o direito de reivindicar a sua propriedade das mãos de quem quer que injustamente a possua ou detenha, no âmbito do direito real. Quando nós estamos falando de posse, nós não estamos colocando em baila a discussão se você tem direito real ou não sobre aquilo ali. Posse, volto a repetir, estado de aparência, relação de fato. Então, dito isso, nós vamos agora fazer o nosso compartilhamento de tela e vamos analisando os nossos slides para ir clareando mais a nossa compreensão no que tange a posse. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui da posse. A posse trata de estado de aparência juridicamente relevante, ou seja, estado de fato protegido pelo direito. Viram aqui? A posse trata de estado de aparência juridicamente relevante, ou seja, estado de fato protegido pelo direito. Então, este estado de aparência, aonde você demonstra a sua relação com aquela coisa, usando, colhendo frutos, protegendo, demonstrando para todas as pessoas que aquilo ali é seu. Então, esse seu estado de aparência, que você tem como provar, como demonstrar, ele é protegido pelo direito. Então, a noção fundamental de reconhecimento jurídico da posse é que a posse é protegida pelo direito, não para conceder simples satisfação de poder físico sobre a coisa, mas para possibilitar a utilização econômica do bem. Ninguém, em regra, apossa-se de coisas inúteis. Então, o foco, né, desse reconhecimento jurídico é amparar, é proteger aquelas pessoas que estão dando uma destinação econômica ao bem. Então, enquanto o terreno do João ele está murado, ele está cuidado, ele tem uma pessoa que está trabalhando como morador, como vigia, então ele está realmente dando uma utilização àquele bem. O do outro está sendo um local, inclusive, prejudicial à saúde das pessoas, porque se tornou um terreno baldio, abandonado, foco de insetos e tudo mais, às vezes esconderijo de marginais. Então, são essas situações que demonstram que você é possuidor ou você não é possuidor. E aquele que está dando a destinação econômica, está plantando, está construindo, está morando, está alugando, está arrendando, essa pessoa, ela dá utilização econômica àquela coisa. E aí o direito vai reconhecer aquela posse e vai entregar a essa pessoa os instrumentos necessários para que ela possa defendê-la. Dito isto, vamos para o nosso próximo slide. Natureza jurídica da posse. Então, veja, nós vimos que o primeiro aspecto
a ser observado na posse, o que é? É um comportamento, né? É uma destinação que se dá. Nesse momento, não se está discutindo se você tem direito real ou não, é você demonstrando que você usa daquele bem, que você produz ali. Então, é uma relação de fato, de aparência, né, que dá a essa pessoa, face o ordenamento jurídico, o direito de defendê-la pessoalmente, que é o que nós vamos ver. Então, diante dessa análise, nós vamos observar que nós temos duas correntes que defendem a natureza jurídica da posse da seguinte forma. Há duas correntes fundamentais da natureza jurídica da posse. Uma primeira corrente, ela afirma que a posse de per si, ou seja, em si mesma, ela é um direito. A posse em si, ela já é um direito. Nós temos uma segunda teoria que diz o seguinte, que a posse em verdade, ela é uma situação de fato. Por que ela é uma situação de fato? Porque ela é um estado de aparência. Se você não demonstra essa sua relação, você não tem como discutir, pedir o seu direito de pessoalmente pedir para ser reintegrado na sua posse, ou você pessoalmente se colocar, né, como defensor da sua posse. Por quê? Você não tem a posse, você não está na posse. Por que não está? Porque você não tem como demonstrar a sua relação de fato. O seu terreno está lá coberto de mato no abandono, como é que você vai dizer que quer discutir posse com alguém que chegou ali, que cercou, que capinou e que está construindo? Você pode ir pela vertente do direito real, se você for proprietário. Mas se você for querer discutir o aspecto de posse, como? Então, a segunda teoria afirma que a posse em verdade é uma situação de fato tutelada pelo ordenamento jurídico e constitutiva de direitos subjetivos. Então, o Planiol, ele diz que a posse é um fato, como a vida é um fato, só que tutelado esse fato pelo ordenamento jurídico, que é realmente a teoria mais coerente. Já que o legislador vai dizer que possuidor é todo aquele que, de fato, exerce alguns dos poderes que são próprios de quem é proprietário, então ele estabeleceu que, para que você seja reconhecido juridicamente como possuidor, você vai ter que demonstrar, em primeiro lugar, o quê? A sua relação de fato com a coisa. Para depois, isto estando comprovado, você buscar, pelas vias judiciais, o seu direito de ser reintegrado, de ser mantido, de usar aquela coisa. Bem, daí nós partimos, gente, para o conceito de posse. Então, o conceito de posse, ele abrange dois elementos, né? Corpos e ânimos. Por que abrange o elemento corpus? Porque nós já vimos anteriormente que posse é estado de aparência. Não obrigatoriamente você tem que mostrar que você está dentro da coisa, você está usando aquela coisa. Mas você conseguir demonstrar que, no caso do terreno, eu sou possuidora porque eu murei, eu capinei, eu construí uma casa para o morador, ou eu aluguei, ou eu arrendei. Então, esse elemento material, ele é fundamental para que você se apresente como um possuidor e discuta a sua condição de possuidor. Você tem que mostrar esse estado de aparência, né? Essa relação de fato, ela é fundamental. E o outro elemento é o ânimos. Porque no ânimos,
Quando você está cuidando, quando você está usando, você está dando uma destinação econômica como se você fosse o quê? O dono daquilo ali. Quem está capinando, quem está murando, quem está cercando, quem está morando, quem está alugando, quem está se comportando dessa forma, demonstrando dessa forma, é um comportamento próprio de quem é o dono. Então, o sentimento é o quê? Eu estou me comportando como se eu fosse o dono disso aqui. Eu estou cuidando disso aqui. Eu estou dando a destinação econômica a isso aqui. Então, o que nós colocamos aqui em relação ao conceito de posse? São dois elementos integrantes do conceito de posse, o corpus e o ânimos. O corpus é a relação material do homem com a coisa, caracterizador da aparência e da proteção possessória. Olha, caracterizador da aparência e da proteção possessória. Então, o corpus é a aparência, é o que caracteriza a aparência. É o seu comportamento com a coisa. Isso é fundamental, gente, para que nós compreendamos posse, quando nós estamos falando de posse. Eu discuto posse, eu demonstro posse, que sou possuidora, quando eu aparento. Eu tenho que aparentar que aquilo ali, aquele meu comportamento, é o comportamento de dono. Porque, volto a repetir, é o meu notebook que eu uso, é o meu celular que eu estou usando, é o meu carro, é o carro que eu dirijo, é a bicicleta que eu ando nessa bicicleta, que eu utilizo para me locomover com ela. Então, eu tenho que demonstrar. Então, corpus é isso. Não obrigatoriamente, volto a repetir, você tem que estar grudado com a coisa. Mas eu posso, é comportamento de quem é dono, você emprestar uma coisa que é sua a outra pessoa. Ou alugar. Então, esse conjunto de relações fáticas é que caracteriza o elemento corpus, que é de fundamental relevância para a demonstração de que você é possuidor. E o segundo elemento, ânimos, que é o elemento subjetivo, é a intenção de proceder com a coisa como faz normalmente o proprietário. Então, é o cuidado que você tem. Né? É o destino que você dá à coisa. Então, esse seu comportamento é você se comportar como se você fosse o dono dela. Eu cerquei, eu construí, eu moro aqui, eu dirijo, eu utilizo. Então, esse meu comportamento traz nele, né, esse elemento subjetivo, que é um comportamento de quem é dono daquilo ali. É o proprietário daquilo ali. Então, diante desses dois elementos, corpus e ânimos, que caracterizam, né, a condição de possuidor, nós vamos observar dois aspectos dessa relação corpus e ânimos. Como assim, professora? Olhem aqui. Algumas pessoas, elas podem estar nessa categoria de posse, de possuidor, como jus possidente, e outros como jus possessiones. Então, quando é que um possuidor, ele é reconhecido como possuidor e ele tem o jus possidendi, a posse dele, o direito possessório dele, é um jus possidendi? Quando existe a relação material entre o homem e uma coisa, e essa relação material de usar o bem, né, de colher os frutos, decorre de um ato jurídico. Encontra justificação num direito pré-existente. Então, eu moro nessa casa porque eu comprei. É uma consequência de um direito pré-existente, de um contrato de compra e venda.
Ou então, eu moro nesse apartamento que eu aluguei. Eu tenho um contrato de locação. Ou então, eu planto nessa área, nesses hectares, por quê? Porque eu fiz um arrendamento dessa área, eu arrendei. Então, o possuidor que tem jus possidendi, a posse dele, né, é decorrente de um ato jurídico, de um negócio jurídico, de um contrato, algo que ele realizou que dá a ele o direito de usar daquilo ali, de colher os frutos daquilo ali, dá para ele o corpus e dá a ele o ânimos. Por quê? Porque o comportamento dele, ele age em relação àquilo ali como ele fosse o próprio dono daquilo ali. Ele está dando a destinação econômica. Quando eu arrendei aquelas terras e eu plantei, eu estou produzindo e eu estou vendendo, eu estou dando uma destinação econômica, né? Pagando impostos sobre aquela produção. Então, esse meu comportamento fundado num ato jurídico carrega com ele um elemento subjetivo de que o próprio dono poderia estar fazendo aquilo ali. Já outras pessoas, elas são reconhecidas juridicamente como possuidoras, só que essa relação delas, esse direito delas, é o denominado jus possessionis. Nesse caso, a situação possessória não está amparada em justo título. Não é num contrato de compra e venda, não é numa locação, mas elas são possuidoras, por quê? Porque elas têm tanto o elemento corpus, como elas têm um elemento ânimos. Professora, como assim? Vamos imaginar o seu João, que chegou numa determinada localidade, e lá nessa localidade tinha uma área extensa de terras, onde as pessoas elas vinham ocupando aquilo ali. Ninguém se opunha, ninguém tinha notícia de quem era o dono daquelas terras. Aquelas pessoas chegaram por ali porque elas estavam trabalhando numa nova empresa que tinha sido implantada naquele município, e o seu João, como muitos outros, tomou conta de uma parte de terra, passou a cerca, construiu a casa dele, uma parte das terras ele plantava, e ele morava ali com a família dele por 5, 10, 15, sei lá quantos anos. O seu João está lá, morando naquela casa. Então, ele tem tanto o corpus, porque ele tem uma relação, ele construiu, ele mora, ele cuida, ele produz, como ele tem ânimos. Esse comportamento dele, ele está fazendo tudo isso por quê? Porque ele sente que é o dono daquilo ali. Então, mesmo não tendo justo título, ele é reconhecido como possuidor. Ele tem a chamada jus possessionis. E quem tem jus possessionis são as pessoas que poderão, inclusive, usucapir posteriormente esse imóvel. Ele pode se tornar proprietário, atendendo os requisitos da usucapião, posse mansa, pacífica, sem interrupção, sem oposição, por um lapso temporal determinado por lei, que nós vamos estudar posteriormente. Então, dentro do conceito amplo de posse, aonde nós temos que analisar o estado de aparência, a relação de fato corpus, e, junto com isso, o elemento subjetivo, que é o ânimos, que é o sentimento de comportamento de quem é dono, nós podemos estar tendo, né, uma posse fundada no jus possidendi ou no jus possessionis. Daí, tratamos do conceito de posse, né, da questão do corpus e do ânimos, e aí nós vamos fazer aqui uma distinção de grande relevância, que é a distinção entre posse e propriedade. Nós já sabemos que propriedade
é direito real. Direito real é aquele direito que ele cria o vínculo de domínio e senhoridade da pessoa sobre a coisa. O direito real, ele tem como componentes o proprietário e a coisa, objeto da propriedade. Esse vínculo real, que é pautado no princípio da publicidade, ele gera o efeito erga omnes, perante todos. Então, quando nós falamos em propriedade, nós estamos falando de quê? Relação entre a pessoa e a coisa, que se assenta na vontade objetiva da lei e implica um poder jurídico. É a lei que diz, nós vimos a lei dizendo, são direitos reais, propriedade, superfície, por aí vai. Então, a propriedade é a vontade objetiva da lei. Como é que o legislador diz que você será proprietário de um imóvel? Nós estaremos estudando posteriormente. Se o seu título translativo estiver registrado no cartório de registro de imóveis. O legislador diz que propriedade, direito real de imóvel, só se constitui mediante registro do título translativo no cartório de registro de imóveis. O legislador diz que quando se trata de bens móveis, transferência de bens móveis só se dá pela tradição. O que é tradição? É entrega. Você só é proprietário do carro quando o carro lhe é entregue. Antes da entrega do carro, você ainda não tem o direito real de propriedade, porque é assim que o Código Civil estabelece. Então, propriedade se assenta na vontade objetiva da lei. Então, nós temos que agir como a lei diz que é para ser feito, para que eu tenha direito real de propriedade, para que eu tenha esse vínculo real e eu discuta no âmbito jurídico direito real de propriedade. Para que eu discuta, para que eu vá reivindicar como direito real, eu tenho que ter atendido à vontade objetiva da lei. Aquele terreno tá certo, não tem cerca, tá cheio de mato, mas eu quero construir no meu terreno e agora tem gente lá dentro já começando a construção. Então, eu vou reivindicar o meu direito real de proprietária. E eu tenho como provar como. Registro de imóveis, matrícula do imóvel, lá está estabelecido que aquele imóvel foi adquirido assim, assim, assado, e eu tenho direito real. Então, eu vou discutir propriedade, direito real. Quando nós tratamos de posse, se eu quero discutir posse, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque posse é relação entre a pessoa e a coisa, fundada na vontade do possuidor, constituindo mera relação de fato. Como a posse pode encobrir uma relação de direito, mereceu a proteção legal até que se prove o contrário. Então, quando eu discuto posse, não vai entrar na nossa discussão se eu tenho direito real de propriedade, não. Eu vou discutir o quê? Que aquele terreno murado, com morador dentro, é meu. E você está querendo aí já ameaçando a minha posse, turbando a minha posse. Ou você me esbulhou da minha bicicleta. Você tirou a bicicleta que estava aqui dentro da garagem do meu condomínio. Né? Então, eu vou mostrar que aquele bem, eu sou possuidora, porque eu tenho uma relação de fato, porque eu tenho como demonstrar que eu uso, que eu colho os frutos, que eu cuido, e alguém desrespeitou essa minha relação. Então, eu vou discutir posse. Então,
Repetindo, o que distingue a posse e a propriedade? Porque na propriedade existe a relação direta, que nós já sabemos, aquele vínculo real entre a pessoa e a coisa, que se assenta na vontade objetiva da lei. Está codificada. A lei diz assim, dando a essa pessoa esse poder jurídico. Quando nós tratamos de posse, o possuidor ele pode ser proprietário, mas pode ser que ele não seja. O que ele está discutindo aí? A relação entre a pessoa e a coisa. Beleza. Só que está fundada em quê? Na vontade do possuidor, constituindo uma mera relação de fato. É eu demonstrando, é aquele seu João, olhe, eu sou possuidor, eu construí essa casa, eu já moro aqui com a minha família há tanto tempo, ninguém nunca veio aqui dizer que era o dono, eu fiz melhoramentos, eu tenho plantação. Então, é isso que eu vou demonstrar. Eu me comporto aqui como se eu fosse o dono. Sou eu que estou dando a destinação econômica a esse imóvel. Então, é uma relação fundada na vontade do possuidor, constituindo mera relação de fato. Na propriedade, essa relação é fundada em quê? Na vontade objetiva da lei. É a lei que diz que eu sou proprietária porque eu registrei no cartório de registro de imóveis a escritura de compra e venda. É a lei que diz. Então, eu sou proprietária. Quando eu discuto posse, eu não vou discutir isso. Está fundada na minha vontade possuidor porque eu vou demonstrar a minha relação de fato com a coisa. Sou eu que estou construindo aqui dentro. Sou eu que estou pagando os impostos. Sou eu que estou cuidando disso aqui. Então, como a posse pode encobrir uma relação de direito, ela merece a proteção legal, até que se prove o contrário. E aí, nós vamos continuando no conceito de posse, trazendo duas teorias que são muito relevantes, né, para a aplicabilidade das consequências da posse, legitimidade ativa nas ações possessórias. Então, são duas teorias que são conhecidas, clássicas, que são as posições do Savigny e do Hering. Então, nós colocamos aqui, na compreensão dos elementos corpos e ânimos, que nós vimos do conceito de posse, gravitam as teorias da posse com as clássicas posições de Savigny e Hering. Então, gente, essas duas teorias, elas são muito relevantes para o nosso ordenamento jurídico, porque nós vamos ver elas serem adotadas em dois momentos da nossa codificação civil. Nós vamos ver a teoria subjetiva do Savigny sendo aplicada nas questões que envolvem uso capião, e nós vamos ver a teoria, né, objetiva do Hering dentro do conceito de posse para a defesa da posse no nosso ordenamento jurídico brasileiro. No que tange a defesa da posse, nós vamos ver bem direitinho que o nosso Código Civil adotou a teoria objetiva do Hering. Então, vamos começar tratando, até porque foi a primeira teoria, né? Foi a teoria subjetiva do Friedrich Carl von Savigny. Então, vejam bem, nós temos que entender o seguinte: quando se trata, né, de uma teoria, é porque esse estudioso ele estava tentando, né, demonstrar em que situações a posse se caracterizava, se consolidava para que o ordenamento jurídico pudesse ampará-la, proteger essa relação, dar recursos, instrumentos a que esse possuidor ele pudesse ter legitimidade ativa, pessoal, para defender essa relação dele. Então, para o Savigny, ele, dentro da teoria subjetiva, quem deveria ser reconhecido juridicamente como possuidor, para que
tivesse essa legitimidade de ele pessoalmente, ser o autor de uma ação possessória, era quem apresentasse, provasse, demonstrasse 2 elementos. Ele sustenta, essa teoria dele sustenta, que a posse supõe a existência de 2 elementos essenciais: corpus e animus domini. Isso, professor, a gente já viu, né? O conceito de posse tem que ter corpus e ânimos. E ânimos de que forma? No conceito que não o da teoria subjetiva do Savigny. O ânimos é num comportamento que seria o comportamento de um dono. Então, quando eu arrendei 5 hectares para plantar, além do corpus, que é a minha relação plantando, eu me comporto em relação àquela coisa como se eu fosse o quê? O dono. O dono é que planta, que produz. Já na teoria do Savigny, não basta só esse ânimos. Ele diz assim, ânimos domini. Então, você se comporta em relação àquela coisa, porque dentro de você tem o ânimos domini, você se sente o dono, isso aqui é meu. O seu João, quando ele invadiu, ele se apossou daquele terreno, que ele cercou, e que ele plantou, e que ele construiu, e que ele mora ali, o que move ele para fazer aquilo ali? É o ânimo de quem é dono. Eu sou dono disso aqui. Além de eu ter essa relação de fato, eu sou dono. Por isso que eu construo. Por isso que eu planto. Por isso que eu cuido. O meu sentimento é de dono. Esse carro aqui, eu estou consertando, eu tô pagando o IPVA dele, que eu sou dono. O que me move a ter esse comportamento é o animus domini. Então, eu tenho legitimidade para defender no âmbito possessório. Porque não só o elemento corpus basta, não. Tem que ter o animus domini. Então, dentro dessa teoria subjetiva do Savigny, o que nós observamos nesses elementos? Olha o que eu disse. O corpus é o elemento físico, sem o qual não existe posse. Já falamos sobre isso, já compreendemos. Se eu vou defender posse, eu tenho que demonstrar que eu tenho a posse daquilo ali. E posse é estado de aparência. E posse é relação de fato. Então, corpus é o elemento físico sem o qual não existe posse. Já o elemento animus domini é o quê? É a intenção de ter a coisa para si e de exercer sobre ela o direito de propriedade. O seu João, exercer sobre aquilo ali o direito de propriedade. Eu sou o dono desse terreno. Eu cheguei aqui, ninguém nunca falou nada, as pessoas já tinham um monte de gente morando aqui, que já tinha construído. Eu falei com o pessoal daqui da localidade, disseram que essas terras aqui já nunca apareceu ninguém, já tem gente morando ali já faz bem 20 anos, nunca teve problema. E aí eu fui para lá, cerquei, trabalhei, construí minha casinha, já moro aqui com a minha família. Então, eu tenho, sim, amparo no âmbito possessório. Eu sou o possuidor disso aqui. Porque, além do elemento corpus, eu tenho o elemento animus domini. Eu exerço esse direito aqui como se proprietário disso aqui eu fosse. Então, para a teoria subjetiva do Savigny, a posse é igual a corpus mais animus domini. Então, vejam como é limitadora a teoria subjetiva do Savigny. Então, diante dessa teoria dele, o que nós podemos concluir? Que somente teria o amparo de pessoalmente discutir posse
no caso de uma turbação, de um esbulho que nós vamos estudar, quem fosse proprietário. Uma pessoa não obrigatória, por exemplo, ou então uma pessoa que já fosse dono, ainda não tivesse a propriedade registrada, mas já tinha todos os requisitos para usucapião, já era proprietário de fato, só não era de direito. Então, as outras pessoas, com jus possidendi, mas não em razão da propriedade, do contrato de compra e venda, um locatário, um arrendatário, um usufrutuário, um habitador, não era reconhecido como possuidor pelo Savigny. Por quê que ele não era? Porque faltava o elemento animus domini. Porque essas pessoas, elas têm o jus possidendi, porque elas exercem a posse em razão de um ato jurídico. Então, o comportamento delas, o ânimos delas, é como se fosse o comportamento de um dono, mas ela tem o conhecimento de que aquele bem é de propriedade de outra pessoa. Tem outro dono, ele está ali em razão de um contrato realizado. Então, essa pessoa, mesmo tendo essa relação de fato aparente, e mesmo tendo um jus possidendi, dentro do conceito amplo de posse, para a teoria subjetiva do Savigny, ele não seria possuidor. Portanto, ele não teria legitimidade ativa para discutir posse. Ele não poderia discutir posse, essa relação no âmbito possessório. Bem, então a teoria subjetiva do Savigny, nós vamos encontrá-la claramente quando nós estivermos estudando usucapião, porque o usucapião é forma de aquisição originária de propriedade, então se encaixa bem direitinho na teoria subjetiva do Savigny, porque tanto você vai ter que demonstrar que é possuidor, relação de fato, como você vai ter que provar que você tem animus domini. A lei diz, aquele que possui como seu todas as modalidades de usucapião, o legislador diz, aquele que possui como seu. O como seu é o quê? Animus domini. Como se fosse o dono daquilo ali. Aquilo é meu, eu sou o dono. Aí ele vai poder usucapiar. E essa pessoa, ela terá legitimidade, teria legitimidade dentro da teoria subjetiva do Savigny de discutir posse. Somente aquele que exercia sobre aquela coisa um direito de propriedade. Bem, dito isto, vamos analisar agora a outra teoria. A outra teoria é a chamada teoria objetiva do Ihering, certo? O Ihering, ele foi discípulo do Savigny, ele estudou com o Savigny, mas chegou um tempo que ele começou a estudar posse, analisar e teorizou de uma forma diferente. Então, na visão do Ihering, para constituir-se a posse, basta que a pessoa disponha fisicamente da coisa ou tenha a mera possibilidade de exercer esse contato. O importante é fixar o destino econômico da coisa. O possuidor comporta-se como faria o proprietário. O ânimos está integrado no conceito de corpus. E aí, nós temos alguns exemplos do Ihering que são muito interessantes, quando ele faz a análise da posse. Então, ele fala o seguinte, vamos imaginar que uma pessoa está caminhando numa floresta, né, um lenhador, ele está caminhando pela floresta, e ele se depara com um feixe de varas amarradas, né, com cipó e encostadas num tronco de árvore. Ao redor não tem ninguém. Não obstante, qualquer pessoa que, andando numa floresta, encontra um feixe de gravetos, né, amarrados e encostados,
a pessoa compreende que alguém fez aquilo, que o graveto não ia fazer do nada, se juntar tudinho e se amarrar. Não se pode, né, gente? Alguém fez aquilo. Alguém juntou, amarrou e deixou ali. Essa pessoa deve estar fazendo outro feixe. E, obviamente, que quando a pessoa fez aquilo, é porque ela vai dar uma destinação àquilo ali. Vai levar para casa dela, vai fazer um concerto, vai usar, não importa. Então, observem a visão do Ehring. Não obrigatoriamente você tem que visualizar a pessoa ali com a coisa. Mas, pelo comportamento, pela a identificação de como está aquilo ali, você consegue compreender que aquilo tem dono e que aquilo tem uma destinação. E que aquela pessoa, ela tem amparo jurídico, ela tem que ser protegida em relação a alguém que viole aquele direito dela. Aí ele dá outro exemplo. Imaginemos que alguém está, um observador, às margens de um rio, de uma corredeira, e ele observa vários troncos de madeira enfileirados descendo pelaquela correnteza. Ele não está vendo ninguém. Mas o que você vai presumir? Que o lenhador, ele cortou as toras de madeira, ele enfileirou na corredeira e ele está esperando lá na frente para colher, que isso é muito usual, né? Em regiões onde tem esses rios, para encurtar caminho, eles cortam, botam nas corredeiras e colhem lá na frente e colocam nos caminhões e levam. Então, o Ehring diz, olha, você não vai estar vendo a pessoa, mas você compreende que alguém cortou a madeira, enfileirou, e aquela madeira vai ter uma destinação econômica. Se você passar num campo de trigo e você vê um trator parado lá no meio, mesmo que você não veja uma pessoa, você compreende que aquele trator que está parado ali no meio de um campo de trigo, ele tem um dono que colocou ali e ele vai fazer uma função de colheita, ou um arado. Então, o que eu estou demonstrando para vocês com todos esses exemplos? Que dentro da teoria objetiva, não se vai, primeiro, ter que ver essa relação direta, de fato, com a coisa, você segurando a coisa ali, não. Não. É o comportamento. É a aparência. É você compreender que aquilo ali, alguém colocou ali para dar uma destinação econômica. E aí, entende o Ehring que esse ânimo, esse sentimento, ele está integrado no comportamento, no corpus. Quando alguém juntou o graveto e deixou ali encostado, esse comportamento demonstra de que aquela pessoa se comporta como se fosse um dono, porque que ele vai dar destinação econômica aos gravetos, vai dar destinação econômica às toras de madeira, vai dar destinação econômica àquele trator que está lá no meio do campo de trigo. Então, para o Ehring, não precisa ter esse ânimos domini para ter a proteção do direito, não. O que importa é que é alguém que está dando uma destinação econômica, está cuidando daquilo ali, está usando aquilo ali, está produzindo com aquilo ali. Então, essa pessoa, ela é carecedora, sim, de amparo jurídico para defender. Dito isto, nós colocamos o quê? Teoria objetiva. É o ordenamento jurídico que discrimina a seu arbítrio sobre as relações possessórias, criando, assim, artificialmente, a separação da chamada detenção jurídica relevante de outras situações não protegidas. Ou seja, nós vamos ver que é o ordenamento jurídico que, com base nesses elementos, né, fáticos, corpos e ânimos, ele vai artificialmente separar quem efetivamente é reconhecido como possuidor de quem aparentemente pode ter um comportamento como esse, mas não ser reconhecido como possuidor, mas mero detentor.
Daí, nós vamos para o artigo 196 do Código Civil, que é o primeiro artigo que vai tratar de posse conceituando. E olha o que diz o legislador. Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, nós vimos aqui claramente a aplicação da teoria objetiva do Hierich. O que importa é o comportamento, o exercício. Por quê? Porque ele entende que esse comportamento, esse exercício, já carrega em si o ânimos, um comportamento que seria de quem fosse o dono daquilo ali. Então, diferentemente do Savigny, o que nós podemos constatar aqui? Que para o Hierich, poderia ser possuidor não só quem tem o jus possessionis, mas quem tem jus possidendi. Então, pode ser, não é considerado possuidor um locatário, o arrendatário, o proprietário, o usufrutuário, desde que ele demonstre, ele prove esse estado de aparência, esse comportamento que demonstra que ele está agindo, se comportando como se dono ele fosse daquilo ali. Então, quando o legislador diz que considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não, então, ele analisa o aspecto fático para que essa pessoa que exerce, de fato, alguns dos poderes que são próprios de quem é proprietário, ele vai ter o quê? O amparo jurídico. E que poderes são esses inerentes à propriedade? Eu coloquei aqui para vocês verem o artigo 1228 do Código Civil, quando o legislador diz que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, quem quer que, de fato, né, se comporte em relação a uma coisa, usando, gozando, fruindo, que é um comportamento de quem é proprietário, e que essa relação é uma relação de fato, aparente, essa pessoa é considerada possuidora para o ordenamento jurídico brasileiro. Isso significa o quê, professor? Afinal de contas, por que é tão relevante ser considerado possuidor? Por que o ordenamento jurídico conceitua quem é possuidor? Porque nós vamos ver, logo depois, o legislador tratando do quê? Das consequências da posse. As consequências jurídicas daquele que é reconhecido pelo ordenamento jurídico como possuidor, aquele que prova que é possuidor. Então, é essa pessoa que terá o amparo jurídico para defender sua posse, através da autotutela, da heterotutela, as questões que envolvem as indenizações, se ele vai ser reconhecido como possuidor de boa-fé ou de má-fé, se a posse dele vai ser justa, vai ser injusta. Todos esses aspectos, eles serão analisados a partir de que ponto dele ser considerado possuidor para o ordenamento jurídico brasileiro, como todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Ou seja, usa da coisa, goza do bem, ou seja, quando ele fala gozar, o quê? Você aluga, você arrenda, né? Então, isso significa o quê? Você está ali colhendo frutos,
você dispõe da coisa, você empresta para alguém. Então, são faculdades de quem tem direito real de propriedade. Então, quando você pratica esses atos, você demonstra isso, esse comportamento, você é considerado possuidor para o ordenamento jurídico brasileiro. Bem, gente, alguma dúvida? Alguma dúvida? Vocês compreenderam direito? Tudo ok, professora. Tá tudo ok? Então, vamos fazer o seguinte. Hoje nós vamos finalizar aqui. Por quê? Porque na próxima aula nós finalizamos essa nota de aula para entrar na outra, porque nós vamos fazer, eu quero que vocês fixem as teorias, conceito de posse, para que na próxima aula a gente diferencie posse de detenção. Então, são aspectos bem peculiares que eu acho importante frisar, exemplificar, para que a gente não confunda as coisas. Então, lembrando, né, que quarta-feira agora é feriado, né, Dia do Estudante. Sexta-feira nós finalizamos, é pouca coisa, mais que requer explicação, exemplificação, e nós entramos na nossa segunda parte de posse também, na sexta-feira. Tá certo? Tudo ok? Pronto, Celina, tudo ok. Então, agora nós vamos fazer a nossa chamada. Só um momentinho que eu vou